Deus abençoa os irmãos e a todos os ouvintes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós estamos aqui para falar um pouquinho dessas verdades e, através desse vídeo, que os irmãos possam ser alimentados pela palavra de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a vinda do Senhor. Então, agora nós vamos ler uma escritura para iniciar. São Mateus 24, versos 27 ao 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Também nós vamos ler a outra escritura em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3 até o verso 16. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, por isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, meu Deus, nesse mundo de trevas, de problemas, Senhor, mas o Senhor está aqui para nos ajudar, Pai. E nós pedimos ao Senhor, dá-nos a Tua graça, Senhor. Fala conosco nesses dias, Senhor, quando o mundo está na situação que está. Senhor, mas nós cremos que o Senhor está presente para nos ajudar. Senhor, ajuda a igreja, ajuda os Teus filhos, Senhor, que estarão ouvindo, Senhor Deus, esse vídeo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa falar no profundo do coração de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Antes de falar sobre a vinda do Senhor, nós vamos falar também sobre esses acontecimentos da coronavírus que está alastrando o mundo. Nós podemos ver que esse acontecimento que está acontecendo no mundo, talvez nós que dizemos que somos a noiva, talvez nós temos culpa nesse assunto, porque o profeta diz uma coisa que nós precisamos de prestar muita atenção. Ele diz que quando antes que Noé saísse ali daquele dilúvio, antes que uma gota de chuva caísse na terra, Noé já estava dentro da arca, livre de qualquer coisa. E nós cremos, como o profeta tem ensinado, que antes de qualquer coisa acontecer tão grande como está acontecendo, a noiva já devia ter saído aqui da terra. E aí nós vemos esses acontecimentos tão grandes como está acontecendo. Nós podemos ver que se nós que cremos que temos um comandante aqui na terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele sendo a palavra, e Ele está aqui conosco, então por que está acontecendo tanta coisa quando o profeta diz que a noiva é um exército invencível? E por que está acontecendo essas coisas? Então nós precisamos de entender que talvez nós somos mais culpados do que o próprio mundo. Porque se nós estamos aqui, crendo na palavra, e está acontecendo as coisas que estão acontecendo, e pregamos
que enquanto a noiva está aqui, o mundo tem alimento, o mundo tem cura. E por que esse problema? Quando nós estamos aqui, quando essas coisas que estão acontecendo no nosso dia, como esse problema que nós estamos enfrentando, isso seria para vir na grande tribulação. E por que adiantou tanto assim? Quando essa praga não poderia vir com a igreja aqui, porque nós cremos que a igreja sairá antes de qualquer problema. E por que está acontecendo? Então nós podemos ver que nós temos culpa nisso. E talvez seja como o pastor Joel estava pregando, às vezes o coronavírus já aconteceu antes, dentro da própria mensagem, pelos pregadores, nós, pela divisão que está tendo, que está acontecendo. Isso já aconteceu no sentido espiritual. Quer dizer, esse problema hoje de não poder pegar na mão, fazer essas coisas, isso já aconteceu dentro da própria mensagem. Quer dizer, esse problema já aconteceu no sentido espiritual. E agora nós estamos enfrentando esse problema no natural. Então nós podemos ver que nós somos culpados dessas coisas, quando nós devíamos estar tão seguros na palavra, mas tão seguro, que esses problemas deixariam de acontecer quando viesse a grande tribulação. Então eu creio que por nossas fraquezas, as coisas que nós estamos fazendo, eu creio que nós precisamos de melhorar de vida, melhorar no sentido espiritual, para isso não sair das nações, porque nós vemos esses acontecimentos tão grandes. Quando Israel, muitas pessoas podem falar, mas Israel quando estava lá tinha pragas, mas só que eles estavam em Gósen, eles não tinham praga com eles, eles estavam num lugar separado, eles podiam ter seus cultos e tudo mais. E por que nós fechamos as igrejas? Então tem alguma coisa que está errada. Eu creio que é a nossa fraqueza, a maneira de vida nossa que não está bem com Deus. E outra coisa, o mensageiro disse aqui na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, no parágrafo 304, ele disse: por falta dessa revelação é que temos tantas diferentes divisões entre nós e tanto escárnio. É por causa das divisões. Então, por causa dessas divisões, muitos irmãos passam perto um do outro, não cumprimentam. Quer dizer, então esse coronavírus começou exatamente dentro da própria mensagem, quer dizer, no sentido espiritual, e hoje está lastrando o mundo no sentido natural, quer dizer, a vida das pessoas estão indo, e praticamente é morte na certa quando a pessoa está nessa situação. Então eu creio que Deus está aqui para nos ajudar. Eu creio que a igreja tem que tomar uma posição na palavra. Então eu creio que sem essa revelação nós nunca chegaremos àquela posição que Deus quer que nós chegamos. Ainda nessa mesma mensagem, o profeta disse uma coisa aqui, na mesma mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, no parágrafo 240, ele disse assim: o novo nascimento é Cristo e Ele é a revelação. Deus tem revelado a nós esse grande mistério, e isto é o novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando através da sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele estava fazendo a palavra manifestar? Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia, então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Então nós precisamos de entender essas coisas. Nós estamos aqui com tudo que nós precisamos, que é a verdade da palavra. Então, se nós realmente estivesse realmente de acordo uns com os outros diante dessa palavra, eu creio que o rapto já tinha até acontecido. Então nós podemos ver esse acontecimento, e eu não creio que isso aconteceria se nós estivéssemos de acordo com a palavra. Esse vírus jamais estaria aqui na terra. Isso está acontecendo exatamente por falta de revelação, e
precisamos de consertos, eu creio que sim. Ainda que, antes de começar no assunto que eu vou pregar, ainda na mensagem Como a Águia Agita Seu Ninho, no parágrafo 84, diz assim: o mundo tem chegado a estar tão nervoso que mesmo os psiquiatras estão tendo prostrações nervosas. Os grandes homens de ciência não sabem o que está sendo feito. Eles estão tremendo sob a influências malignas num conflito de nervos que está sendo feito no universo. Cada cidade, cada fazenda, cada rua, todo lugar, você encontra a mesma atmosfera maligna de treva que está envolvendo a terra. Porém, os filhos de Deus, cheios do Espírito, está alerta ao que segue. Eles sabem a resposta: o Senhor vem logo. E a palavra de Deus está se cumprindo, ela mesma, com tal rapidez que somente os verdadeiros cristãos, nascidos de novo, cheios do Espírito, guiados do Espírito, pode se manter em cima nesta hora. O mundo está gastando todo o tempo, conhecendo que algo está errado, porém não vendo a solução, porque não tem a luz que os guie à solução. Assim eles o envolvem num grande tempo, de maneira a escapar e a esquecer das tensões nervosas que os subjugam. E essas frias e formais igrejas têm se deslizado há muito longe. Pentecostais também estão incluídos. Estão buscando outras formas de tirar suas mentes fora dessas doenças malignas, porque eles estão falhando em receber a resposta de Deus, que abrirá o caminho para eles. Então aqui nós vemos também que nós estamos incluídos nesse sentido também, porque nós temos a resposta, e a resposta é a mensagem da hora, mas às vezes ela não está sendo crida da maneira que deve ser, e por isso nós enfrentamos essas coisas quando nós não devíamos enfrentar nada. A noiva teria que sair daqui livre desses problemas tão sérios, mas aí nós estamos vendo que nós somos culpados também por essas coisas que estão acontecendo. E a única maneira disso chegar a acontecer, o rapto, é um conserto. Isso tanto em comemos como pastores. Os pastores têm que reconhecer a sua posição. Nós temos que reconhecer a nossa posição e voltar atrás e continuar pregando essa verdade. Porque essa verdade é a única forma de chegar a estar correto, é pregando essa verdade. O que ainda continua dizendo aqui no parágrafo 304: tanta divisão entre nós é porque as pessoas carecem desta revelação. Veja, eles carecem desta revelação. Quer dizer, eu careço, nós carecemos, todos nós que pregamos a palavra carecemos dessa revelação. E nós cremos que o nosso comandante está aqui. Nós cremos que o comandante de tudo isso é o próprio Jesus Cristo, e Ele é a palavra revelada. Quer dizer, Ele é o comandante do exército. Se nós somos um exército invencível, por que nós dividimos? Se só existe um comandante. O nosso comandante é a revelação da palavra da hora. Quer dizer, essa palavra que foi revelada a nós nesses últimos dias, ela é o que nos guia, mas nós precisamos estar correto com essa palavra. Se nós queremos sair dessa terra, nós precisamos estar correto. Não é através de uma igreja que vamos sair, nós vamos sair daqui através da revelação da palavra. Então, por isso que se nós não tiver cuidado, nós entramos aqui, como ele falou, que até os pentecostais estão incluídos nisso, porque eles estão buscando uma forma, lê de novo aqui, eles estão buscando outras formas de tirar suas mentes fora
das doenças malignas, porque eles estão falhando em receber a resposta de Deus, que abrirá o caminho para eles. Em vez de estar orando a Deus para remover a maldade que infesta o mundo e estar livre disso, preferiria adoçá-lo descansando e vendo televisão. Então nós precisamos de entender essas coisas. Nós, pela graça de Deus, estamos procurando aproximar mais de Jesus Cristo, que é o nosso comandante, a nossa liberdade que nós temos em Cristo, pelo que nós já recebemos através da mensagem dessa hora. Então, por isso nós cremos, se nós chegarmos a consertar, o mundo teria sossego. Se os pregadores da mensagem se unissem mais e tivessem mais amor uns com os outros, eu creio que nada disso estaria acontecendo. Então eu creio que a maior falha é nós falhamos, porque, como o pastor Joel, vou citar de novo o pastor Joel falando, esse vírus começou dentro da mensagem exatamente de um não querendo encontrar com o outro. Quer dizer, ninguém pega na mão do outro porque um pertence a uma igreja da mensagem, o outro pertence a outra. Olha, isso não vai resolver o problema, sabe? O problema é crer na mesma palavra que foi enviada a nós. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que nós precisamos? De aceitar a revelação da palavra, como vou falar a partir de agora, falar sobre as 3 vindas de Cristo. E nós precisamos de entender e colocar essas vindas na ordem para a saída daqui da terra. Então, aqui eu já vou começar por uma escritura que eu li, que é segundo aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 16. Quando o profeta William Branham estava pregando a mensagem do rapto, ele pegou e leu essa escritura que eu vou ler pela mensagem mesmo. Eu quero que os irmãos entendam. A mensagem do rapto está aqui no parágrafo, para aqueles que gostam de estudar depois. Eu vou ler aqui no parágrafo 79. Nós vamos ver por que o William Branham leu só até o parágrafo, só até o verso 16. Ele disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos. Essa expressão, não precederemos, que quer dizer, não seremos estorvo aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 16. Agora quero que captem isso, não deixe passar por alto. Notem, a palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que o Senhor mesmo aparece. E a primeira coisa, agora notem com cuidado: alarido, voz e uma trombeta. Leiamos o versículo 16 para prová-lo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Sucede 3 coisas distintas: alarido, voz e uma trombeta. Agora nós encontramos aqui que o mensageiro não leu o verso 17. Por quê? Porque acontece 2 coisas. Primeiro, alarido e voz de arcanjo. O que é alarido? Alarido é uma mensagem preparando as pessoas para o arrebatamento. O que é a voz de arcanjo? É o poder de ressurreição que já está na própria mensagem. O que é a trombeta de Deus? A trombeta de Deus é um chamado para a festa das bodas. E essa trombeta só acontece quando
as pessoas estiverem prontas, haverá um som de uma trombeta, e ela tocará no céu, quando Jesus vier nos buscar nas nuvens. Então, aqui nós encontramos e vamos falar sobre essa primeira vinda. Leiamos então a mensagem, o quarto selo, para provar as 3 vindas de Jesus. Na primeira, parágrafo 210, a primeira vinda de Cristo, ele veio como mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo vem em 3 vezes. Observe Cristo. Na sua primeira vinda, ele veio como mortal para sangrar e morrer. É isso correto? Esta é a sua primeira vinda. A sua segunda vinda é o rapto. Nós o encontraremos nos ares. Imortal. A sua terceira vinda ele é o Deus encarnado. Amém, amém. Quer dizer, para o milênio. Então nós encontramos aqui, irmãos, como nós lemos a escritura aqui de São Mateus 24, verso 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós encontramos aqui que a primeira vinda, ela começou no Oriente, quando Jesus estava ali, ele estava pregando. Quando Paulo iniciou ali, pregando a sua mensagem, ali já era o início da primeira vinda. E essa mensagem que nós recebemos hoje, como muitos estão pregando que ela é a segunda vinda, ela não é a segunda vinda, ela é a continuação da primeira vinda, porque ela ainda é a mensagem do Filho do Homem. Ela está completando realmente a primeira vinda de Cristo. Aqui nós encontramos ainda na mensagem a sua vida digna do Evangelho, só para os irmãos entenderem que é a mensagem que está dizendo isso. No parágrafo 222 diz assim: quando o Evangelho de Jesus Cristo pode ser pregado e provado, e o Deus do céu, na forma de sua coluna de fogo, passar pelo povo e mostrar que Jesus Cristo está no último período da sua vida. Então aqui nós podemos ver que a vinda de Cristo começou lá na Palestina, a primeira vinda está terminando aqui no Ocidente. E aí nós podemos ver que essa é a primeira vinda. Então, quando nós pregamos essa mensagem agora, essa mensagem é a primeira vinda de Cristo, ainda porque nós podemos ter perdão, porque quando Jesus vier na sua segunda vinda, ali nas nuvens, ele não vem para perdoar ninguém, ele vem para buscar aqueles que já foram perdoados. Ele não vem salvar ninguém. Quando ele vier nas nuvens para buscar os seus eleitos, ele não vem perdoar ninguém, porque ele vem buscar aqueles que já foram perdoados. Então nós precisamos de colocar isso em ordem, porque esse é o nosso comandante que trouxe essa mensagem. Essa mensagem é o próprio Jesus Cristo em ação. Essa mensagem não é de William Branham, essa mensagem é Jesus Cristo no nosso meio, nos guiando a toda a verdade. Então nós encontramos ainda, para não fazer confusão na mente das pessoas, que muitas pessoas ainda não creem que essa nuvem, que essa coluna de fogo, que essa nuvem é a manifestação de Deus na terra. Na verdade que ela não é a segunda vinda, mas é para trazer uma revelação para os eleitos, e é encontrado aqui na mensagem aos chamados para fora, no parágrafo 24. Então essa vinda, esse acontecimento hoje não é a segunda vinda. Esse acontecimento é o que Jesus mesmo falou sobre isso. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Era uma continuação da primeira vinda. Então aqui está, parágrafo 24 da mensagem, chamados para fora. Jesus disse: quando o Filho do Homem for revelado do céu,
Deixa-me encerrar dizendo isso, que o Filho do Homem está aqui, está agora sendo revelado do céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? Está agora. E eu espero que eu não vou ter que fazer isso tão pessoal desta reunião, mas que seu Espírito que está dentro de você, que é dado a você por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já tem vindo da sua glória e está se revelando por alguns anos já passados à igreja em misericórdia, lhes mostrando sua presença. Então aqui nós encontramos que isso aqui ainda é a continuação da primeira vinda, quando nós vemos aqui na mensagem. Nessa mensagem é sua vida digna do Evangelho. Quando o Evangelho de Jesus Cristo pode ser pregado e provado, e o Deus do céu, na forma de sua coluna de fogo, está no último período da sua vinda. Então a vinda de Cristo, a primeira vinda, ela é de 7 períodos. Começou com Paulo e termina com William Marlon Branham. Esses 7 mensageiros, eles vieram exatamente para trazer a primeira vinda de Cristo. E é por isso que toda vez que nós lemos sobre a palavra Filho do Homem, é porque está aplicando a sua primeira vinda. Quando William Branham diz Filho prometido, isso está aplicando a sua segunda vinda. E o Filho prometido não virá aqui na terra, ele virá apenas nas nuvens. E ele deixará aquela posição que ele tem tomado. Eu vou ler uma mensagem para provar isso. A revelação de Jesus Cristo. Quando ele morreu aqui na cruz do Calvário, ele tomou uma posição no céu como sumo sacerdote e permanece lá até que o último eleito entre. E o dia que o último eleito entrar, ele sai daquela posição. E quando ele sai daquela posição de sumo sacerdote, ele sai e vem até as nuvens, e nós saímos daqui também, porque ele nos tirará daqui também, e nós encontraremos com ele nos ares. Então são duas coisas acontecendo. Se nós somos eleitos de Deus e temos o mesmo Espírito que Jesus tinha, que ressuscitou a Jesus, então esse mesmo Espírito nos transformará, e quando ele sair daquela posição, nós saímos da terra também e o encontraremos nos ares. É isso que está faltando, porque todas as coisas já estão em cumprimento. Por isso que eu disse sobre esse acontecimento tão grave. Isso não devia estar acontecendo no nosso meio, porque a noiva não podia passar por esses acontecimentos. Isso é para aqueles que vão passar pela grande tribulação. Se Noé, que era um tipo da virginéssia, nem um pingo de chuva caiu, porque ele já estava seguro na arca, ele já estava dentro da arca, mas não caiu nem um pingo de chuva. Se ele é um tipo da virginéssia e não passou por isso, e nós que somos um tipo, ou que Enoque é um tipo da noiva que não passou por nada, então nós não devíamos estar passando por esses problemas. Eu creio que é a nossa falta de fé que está nos levando a isso. E eu creio que isso vai fazer com que nós oramos mais, e nós pedimos mais misericórdia a Deus, porque brevemente essa misericórdia será tirada da terra. E quando ela for tirada, não haverá mais perdão. Por quê? Porque ele sairá daquela posição, como eu disse, vou ler a mensagem, está ali como sumo sacerdote, e ele saindo de lá, então não haverá ninguém salvo mais. Então eu vou ler aqui, para os irmãos entenderem algo aqui na mensagem, é a revelação de Jesus Cristo. Aqui, primeiro, para os irmãos entenderem, como eu ia pregar, ou vou pregar depois, uma mensagem, falando sobre os 3 ofícios de Deus, e que o próprio Deus respeite os seus próprios ofícios. Depois nós vamos pregar sobre esse assunto, mas veja que no parágrafo 41 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, diz assim: não esteja você confundido, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações. Na terra ele era um profeta, no céu ele é um sacerdote, e regressando à terra ele é rei dos reis. O que era
Esse é Jesus o profeta. O que é? Esse é o sumo sacerdote fazendo intercessão por nós. Então ele ainda está fazendo intercessão. Ele não saiu daquele lugar, porque o dia que ele sair, o sangue termina. Enquanto ele estiver lá, há sangue. Então nós podemos orar pelas pessoas, eles serem curados. Nós podemos batizar uma pessoa a perdão. Mas o dia que ele sair daquela posição, não há mais perdão. Mas pela graça de Deus, cremos que ele ainda permanece lá. Então vou continuar lendo. O que é? Esse é o sumo sacerdote fazendo intercessão. E o que pode compadecer de nossas fraquezas. O que há de vir? Esse é o rei que está vindo. Na terra ele era a palavra. O profeta Moisés disse dele: o Senhor, o vosso Deus, levantará um profeta como eu. E será que, se não ouvir a palavra daquele profeta, serão desarraigados do povo. E nós entendemos aqui, se Jesus era o profeta daquele tempo, ele continua sendo o profeta de hoje. É o mesmo, Jesus é o Filho do homem, ele continua sendo o profeta, e nós temos que ouvir essa palavra. Por isso que o profeta pregou uma mensagem nos ungidos dos últimos dias, parágrafo 100. Ele diz: o profeta, o Espírito Santo é o profeta dessa era. Então ele continua sendo profeta. Mas veja que ainda que eu quero mostrar para os irmãos algo, para os irmãos entenderem sobre essa mensagem que eu estou pregando, que nós não devemos pregar essa mensagem como segunda vinda, porque ela não é a segunda vinda. Essa mensagem, ela está precursando a sua primeira vinda, a sua segunda vinda. A segunda vinda é quando ele vier nas nuvens. Daqui um pouquinho eu vou ler uma mensagem para provar isso. Então nós estamos ainda na primeira vinda, e a mensagem é a precursora da sua segunda vinda. Então isso quer dizer, se ela é precursora, é porque ela está precursando uma pessoa mais importante, e esse ser mais importante é Jesus Cristo vindo nas nuvens, e essa mensagem está precursando esse ser que é o rei quando ele vier. Muitas pessoas pregam que ele é rei hoje, e ele hoje é um rei espiritual, um reino espiritual, mas ele como rei virá nas nuvens. Por que ele é rei quando ele vier das nuvens? Porque ele vem buscar sua rainha. Então ele é rei quando ele vier buscar a rainha. Hoje ele está trabalhando, ajudando a todos nós a tomar posição para que ele venha nos buscar. Aqui ainda no parágrafo 48 dessa mensagem, a revelação de Jesus Cristo, nós encontramos ainda, ele lendo uma escritura para os irmãos, todos os ouvintes. Isso é muito importante para você não ficar confundido, porque a mensagem não veio para confundir ninguém, a mensagem veio para te livrar dos problemas. Então, a mensagem, quando ela é pregada verdadeiramente, ela te leva ao conhecimento verdadeiro, ela te leva ao caminho verdadeiro. Se nós sairmos das denominações, nós não podemos voltar a ser uma denominação. Nós saímos porque Jesus Cristo nos tirou de lá, e Ele nos tirou de lá para colocar no verdadeiro caminho, na verdadeira revelação. E não há duas revelações nem três, há uma revelação que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está aqui agora para nos ajudar, para ajudar vocês que irão ouvir, estão ouvindo a palavra de Deus. No parágrafo 48 ele disse assim: o veio, deixa eu ler a escritura primeiro, eu vou ler, em Apocalipse capítulo 15, no verso 3, que diz: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. O veio, o Cordeiro, o pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós encontramos que Ele está ali, ainda, não é outra pessoa, é o próprio Deus, fazendo expiação por nós, como o Cordeiro, o pontífice,
retendo seu sangue como expiação no propiciatório pelos nossos pecados, é o mesmo Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente. Então ele não saiu desse ofício, ele ainda continua. Se nós cremos que somos eleitos, ele não saiu daquela posição. Muitas pessoas têm a ideia que essa revelação, quando aconteceu a revelação, que ele saiu de lá. Isso é ideia do homem. Ele não saiu de lá. Ele saiu de lá quando ele veio revelar a nós como homem aqui na terra. Aí ele saiu para revelar e morrer no nosso lugar. A própria mensagem ensina isso para nós. Então ele não saiu de lá porque ele saiu de lá e acabou com aquele ofício. Ele apenas revelou a nós como anjo forte, através de um profeta, para provar que ainda há sangue, que ainda há misericórdia. Por isso eu posso voltar de novo e ler aqui, para depois continuar nessa mensagem. Eu quero ler de novo a mensagem, os chamados para fora, só para os irmãos entenderem mais sobre esse assunto ainda. Eu vou voltar e ler de novo aqui, os chamados para fora. Depois nós vamos continuar com essa mensagem que eu estou lendo, para os irmãos notar que ele está aqui revelando em misericórdia. A mensagem não veio revelar ele, que ele saiu de lá, que não há mais sangue, que não há mais nada. Não é isso não. O sangue ainda continua. Se não continuasse, não adiantaria mais pregação, não adiantaria mais clamor. Por quê? Porque sem sangue não há perdão. Então nós cremos que o sangue ainda permanece naquela posição, e é por isso que nós estamos pregando salvação ainda. É porque ainda há sangue, ainda é eleito para entrar, nós cremos ainda. Porque se não houvesse sangue, não adiantaria pregar e não adiantaria batizar ninguém. Mas nós cremos que o sangue ainda permanece ali. Então, continuar lendo a mensagem, parágrafo 24, os chamados para fora. Então, disse assim: o Filho do Homem já tem vindo da sua glória e está se revelando por alguns anos já passado a sua igreja em misericórdia. A gente vê que essa mensagem foi pregada em 1958, e o próprio profeta provando que o Filho do Homem já estava aqui, que o Filho do Homem estava sendo revelado através de um profeta. É isso que nós temos que entender. Então, desde que ele desceu, ele está aqui ainda, porque ele desceu em misericórdia, e brevemente ele virá em juízo. Mas nós cremos que antes que ele venha em juízo, Deus nos tirará daqui dessa terra. Então ele disse aqui: o Filho do Homem já tem vindo da sua glória e está se revelando por alguns anos já passado a sua igreja em misericórdia, lhes mostrando sua presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra, se revelando assim como ele revelou a Abraão. Quando ele apareceu a Abraão, através daqueles três homens, ele revelou a Abraão, e ele trouxe uma mensagem para que Abraão e Sara pudessem ser transformados. E dessa vez é a mesma coisa. Essa mensagem não é para trazer juízo. Essa mensagem que nós recebemos é para trazer uma revelação a nós, que nós também seremos transformados em breve, através dessa revelação que nós recebemos. Então ele continua dizendo, se revelando assim como ele fez com Abraão antes da destruição, ele tem vindo agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo a igreja. Tem sido zombado, escarnecido. A próxima vez que ele se revelar, será em juízo do mundo e das nações que têm esquecido a Deus e pecaram em seus caminhos da graça, passaram o seu dia de graça. Aliás, passaram. Por quê? Eles têm esquecido de Deus, e eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram ao anjo do Senhor lá atrás, zombando, caçoando disso. Mas ele está aqui agora em misericórdia. Então nós podemos provar, ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui. Eu creio que o rapto não aconteceu ainda. Eu creio que ele ainda permanece aqui.
Ainda continuando no parágrafo 25, ele virá em juízo sobre as nações. Então, eu creio que ainda está no futuro, porque ele virá em juízo. Enquanto ele estiver sendo revelado em misericórdia, apressa-te para cá, corra depressa, filhos, fuja desses muros teológicos babilônicos, feitos pelo homem, de incredulidade e formalismo, frio, fuja da teologia feita pelos homens, saia para o meio do campo na graça de Deus e lá gritem por misericórdia, pois é o sangue de seu próprio Filho que dá misericórdia a nós. Então é bem provável que ele ainda está aqui, mesmo que essas pragas estão caindo, mas eu creio que isso é por causa das nossas fraquezas. Mas aqui está a nossa fortaleza, essa mensagem revelada a nós. Essa é a nossa fortaleza e nós precisamos de encarar, porque na verdade que nós temos um comandante que é Jesus Cristo e ele é a própria palavra. Então o comando que nós temos é a própria palavra revelada. Jesus revelou a nós através dessa palavra. Então, continuando aqui para os irmãos entenderem, vou ler de novo o parágrafo 48 da mensagem Revelação de Jesus Cristo, e está escrito assim: continuar, o Cordeiro, o pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu ofício presente. Isso é o que ele está fazendo agora, seu sangue clamando pelos nossos pecados. Porém, um dia aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Quando? Quando ele sair daquela posição e vir nas nuvens, aí ele é o leão, em outras palavras, ele é o rei. Mas enquanto ele está lá, ele é o sumo sacerdote fazendo intercessão por nós. E ele tomou essa posição desde Atos dos Apóstolos, nós encontramos isso. E é por isso que a primeira mensagem que foi pregada através de Pedro, através de Paulo, até a última mensagem está dentro desse período, e nós estamos seguros que nós cremos nessa mensagem do Filho do Homem. E também no Filho prometido que virá. Mas uma coisa que eu devo explicar para os irmãos: a mensagem do Filho prometido, que nós estamos esperando, não haverá nenhuma pregação, é apenas um acontecimento, num abrir e fechar de olhos. A pregação é através da primeira vinda. Então, como nós lemos no quarto selo, primeira vinda ele veio para morrer e sangrar, quer dizer, isso é o que aconteceu, e nós ainda estamos aqui pelo sangue que foi derramado no Calvário. A sua segunda vinda é quando ele vem buscar os seus eleitos nas nuvens, e a sua terceira vinda é quando ele vem com os eleitos para o milênio. Então são três vindas, isso está claro. Isso é uma revelação que nós tivemos do anjo forte que desceu do céu, em Apocalipse capítulo 10, verso 1 a 7. Ainda continuando, para os irmãos entenderem. Então, porém, algum dia aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei dessa terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje, porque ele é nosso rei, o rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual, não é desse sistema mundano, assim como nós tão pouco somos desse mundo. É por isso é que nós nos conduzimos diferente aos do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do reino de onde nós nascemos, aonde Jesus é rei. Então nós encontramos aqui que essa vinda, ela não pode ser pregada ao contrário. E quando muitos pregadores pregam, ou pega a mensagem rápido, ou pega a Bíblia para pregar a mensagem rápido, eles pegam e lêem até o verso 17. Como explicar quando o profeta não fez isso? Por que o profeta não fez isso? É porque aquela parte não funciona e não vai cumprir. Aquela trombeta não vai cumprir.
a não ser num momento, num piscar de olhos. Eu vou ler mais uma escritura para provar isso. 1 Coríntios, no capítulo 15, para provar que aquela escritura só cumpre naquele momento, num piscar de olhos, é que cumpre aquela escritura da trombeta. Alguém pode estar pensando, mas e a mensagem é o quê? A mensagem é a trombeta do Evangelho. A outra trombeta é chamando para subir. Essa aqui é a trombeta do Evangelho, como a foi de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley. Essa é a trombeta do Evangelho, a que nós estamos crendo. Essa que nos salva, essa que nos tira da terra. Essa é através dessa que nós recebemos e temos oportunidade de entrar, porque o sangue opera através dessas manifestações, ou dessas trombetas. Mas dessa outra aqui é para aqueles que estão prontos para subir. Encontramos aqui no verso 50 ao 5, no verso 50, que diz aqui, de 1 Coríntios capítulo 15: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo, e os que morreram, deixa eu voltar de novo aqui, ler de novo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Num minuto. Agora vou ler uma mensagem para provar, através da revelação da palavra, por que o William Branham não leu o verso 17. Que muitas pessoas às vezes leem e colocam tudo em uma ordem, mas não é na ordem da Bíblia, porque a ordem da Bíblia é a revelação que nós recebemos, e a revelação que nós recebemos é uma revelação verdadeira que veio do céu, que o William Branham nunca pregou nada que não viesse do céu. O William Branham pregou tudo que veio do céu. O anjo forte passou para ele essas verdades, e essas verdades estão diante de nós, e nós precisamos seguir este caminho, essas verdades, como o próprio William Branham disse: prego o que eu preguei, que eu responderei. Então nós devemos pregar o que ele pregou e seguir o exemplo, ou a mesma maneira que ele leu a Bíblia, nós devemos ler. Então aqui tem dois lugares que eu quero ler para a gente terminar essa mensagem. Jeová, a mensagem Jeová Jireh, na terceira parte, são 3 mensagens que ele pregou, Jeová Jireh. Mas eu vou ler na Jeová Jireh, na terceira parte da mensagem, no parágrafo 45, eu quero começar por aqui, que diz assim, deixa eu ler aqui para os irmãos entenderem. Você diz: bobagem, irmão Branham. Sim, aquilo foi assim. Uma promessa maravilhosa, que ele está falando de Abraão e Sara, porque eu não li aqui para trás. Abraão e Sara foi transformado através daquela mensagem última, que Deus chegou em carne humana ali para falar com Abraão e Sara. Então Abraão e Sara recebeu aquela promessa que foi feita a eles. Ali Deus estava cumprindo com aquela promessa, e Deus chegou em carne humana e falou com Abraão e Sara, e eles foram transformados. Que era o que Jesus disse, que como foi nos dias de Sodoma, seria na vinda do Filho do Homem. E nós recebemos a mesma coisa. Essa manifestação de Deus em um ser, que é o nosso profeta, é exatamente para cumprir a promessa que ele fez para nós. E se nós cremos nessa promessa, nós vamos ser transformados também. Quer dizer, uma promessa maravilhosa, um tipo para a semente real de Abraão, que imediatamente viria. Lembre-se, é isso uma promessa? Fizeram a pergunta para o profeta. Sim, nós seremos transformados. Eles foram transformados em um homem e uma mulher jovem, mostrando exatamente o que a igreja, o que viria a acontecer, a semente real. Você diz: é aqui uma promessa? 1 aos
Tessalonicenses 4, verso 17. A trombeta de Deus soará e nós seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, nós seremos levados juntos. É uma promessa? É, mas temos que ler da maneira correta para não confundir as pessoas, porque da maneira que o William Branham pregou, nós devemos pregar e mostrar também. Qualquer coisa que nós misturamos, irmãos, nada vai dar certo lá no final. Tudo dá errado, porque Jesus Cristo é a própria revelação da palavra. E nós não podemos misturar essas coisas. Ainda no 55, para a gente terminar, que diz assim na mesma mensagem, Jeová Jireh: pense naquela noite, amigos, e observe o que vai acontecer. Não há nada no mundo que pode confortá-lo agora, a não ser a palavra de Deus. O veio. Não há outras esperanças, sua nação, em nenhum lugar. Nós estamos carcomidos até o caroço. Vocês sabem disso? O comunismo tem carcomido toda coisa. Isso tem sido falado, e isso será daquela maneira. Ele não irá impedir isso. A Bíblia diz que seria dessa maneira. Então você não pode impedir isso. Isso é tudo. Aprontem-se para o rapto. É a única coisa a fazer. Aprontem-se para o rapto. É a única coisa a fazer. Em 1 Tessalonicenses 4,17 diz que nós seremos transformados como Abraão foi e levado em um corpo diferente. Agora Abraão, seus velhos corpos tinham que ser transformados. Então os nossos terão que ser transformados para cumprir a promessa. Nós teremos que ser transformados. Agora você diz, esses velhos corpos? Sim, mas nós teremos que ser transformados. E pela graça de Deus, nós temos recebido essa mensagem e cremos e estamos esperando por esse momento. E cremos que brevemente isso vai acontecer. Todas essas coisas que estão acontecendo. O mundo está na situação que está. Quer dizer, o mundo, por que eles estão tão preocupados? É porque eles não têm a solução. Mas nós temos a solução. E a nossa solução é a mensagem da hora. Essa mensagem é a solução de todos aqueles que querem sair dessa terra. E por isso nós estamos clamando: Senhor, ajuda a cada família, ajuda a cada cristão, ajuda, meu Deus, ajuda os nossos filhos, ajuda aqueles que estão fora da palavra. Senhor, coloca eles na posição, porque o Senhor é o único que pode fazer, Senhor, converter o coração de cada pessoa que está aqui nessa terra. E nós estamos clamando, e através dessa mensagem pregada, eu creio que ela alcançará algumas pessoas que nunca ouviu essa palavra, e que essa mensagem possa falar no profundo do coração de cada eleito que está na face dessa terra, para que quando vier as pragas piores, porque essa não é quase nada em vista do que virão, mas está alarmando o mundo, mas virá coisas piores. Mas quando vier, nós cremos que Deus já nos tirou da terra. Que Deus abençoa a cada irmão, a cada família, e que Deus nos dê uma semana abençoada, e que nos próximos cultos os irmãos podem ficar atentos, que nós vamos continuar pregando essa palavra, e que Deus possa falar no profundo do coração de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, abençoa, Pai, a cada filho do Senhor. Meu Deus, não deixe que esse problema atinja nenhum dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, mas que nós possamos estar livres, assim como Israel estava livre de cada praga. Senhor, que nós possamos também estar livres de cada praga que está acontecendo no mundo. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.